Nos exercícios anteriores, vocês já fizeram as atividades de escala tonal com o grafite, já sombrearam o coelhinho e já trabalharam também com o sombreamento do cacto e do menininho com o cachorro. Então hoje a gente vai continuar fazendo aqui o trabalho das variações tonais, mas eu vou incluir o conceito aqui de luz e sombra. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem direitinho como que funciona. Então, para isso, eu deixei aqui separada uma bolinha de tênis que eu vou usar e também vou usar uma lanterninha. Por que que eu vou usar isso? Eu vou usar esses dois objetos para mostrar para vocês como que se comporta a luz e a sombra em um objeto. Vocês estão percebendo aqui que essa bolinha já está produzindo uma sombra aqui, porque tem a luz da janela que está vindo daqui e também tem a luz aqui do meu quarto, então já está com interferência de duas luzes. Mas eu vou colocar essa fonte de luz aqui que vai ser um pouquinho forte para tentar mostrar para vocês como que isso acontece, tá? Então eu vou colocar aqui a luz da lanterna nessa bolinha para vocês observarem como que se comporta. Então, olha. A luz da minha lanterna tá vindo dessa direção. A fonte de luz é a minha lanterna. Então ela tá batendo diretamente aqui, ó. A luz tá batendo diretamente aqui e o que tá acontecendo? Essa bolinha tá produzindo uma sombra aqui na minha mesa. Então, a luz entra para um lado, a sombra que é projetada é do outro lado. Se eu mexer essa fonte de luz, olha o que acontece. A sombra vai mudando de lugar. À medida que eu vou mexendo, então, a fonte de luz, a sombra vai sendo projetada em direção oposta, porque a sombra vai projetar aqui em direção contrária aonde está a minha fonte de luz. Então, ó, a minha fonte de luz está para cá, ela vai estar produzindo a sombrinha para cá. Então, mexo a fonte de luz aqui e ela vai projetando sombras diferentes. Eu distancio a minha fonte de luz, ela produz um tipo de sombra, eu aproximo essa fonte de luz, vou deixando a luz mais forte aqui perto dela, então ela vai produzindo uma sombra mais forte também, ó, tá? Então, a mesma coisa aqui, quanto mais próximo o meu objeto está da mesa, ó, ele vai ficando uma sombrinha mais forte. Quanto mais longe ela tá da mesa, a sombrinha já vai ficando mais fraquinha. Então, olha a diferença de cor, olha a diferença de formas que vai produzindo aqui nessas sombras. Então, se vocês tiverem uma lanterninha e quiserem fazer essa experiência também, vocês podem fazer. É só colocar uma lanterna e uma fonte de luz em um objeto qualquer que vocês queiram observar e ir trabalhando aqui, mexendo a fonte de luz e observando o comportamento da sombra nesse objeto. Então, sabendo sobre isso, tendo esse conhecimento sobre o comportamento da sombra em relação à fonte de luz, vocês vão fazer essa atividade aqui de hoje. Vocês vão fazer a margem de vocês numa folha 3, dividir ao meio e vão usar somente a metade da folha para fazer essa atividade. Aqui tenho 6 esferas que estão colocadas aqui, distribuídas de uma maneira circular, e aqui no meinho tem uma fonte de luz que seria essa velhinha. Então vocês vão colocar essa sombra projetada como se tivesse somente essa fonte de luz aqui. Imagina que só tem essa fonte de luz e que essa sombra está sendo projetada. Então, em cada uma dessas esferas, a sombra projetada vai ser diferente. Ela vai ter um posicionamento diferente em relação ao outro, tá? Então, eu quero que vocês façam essa atividade de hoje para vocês terem noção de posicionamento de sombras em relação à fonte de luz.